Hermione explorou a sala em que havia sido colocada. Havia pouca coisa que não tivesse aparecido imediatamente. O guarda-roupa estava cheio com mais vestidos e túnicas escarlates que ela estava usando atualmente. Eles estavam em vários pesos, provavelmente para o verão e inverno. As gavetas continham mais gorros e meias de lã, mais sapatos vermelhos frágeis. Hermione tirou um par da gaveta e olhou para eles. As solas eram finas e eram de tecido. Eles se desgastariam rapidamente. Se ela quisesse fugir, teria que roubar roupas e sapatos novos. O retrato na parede era de uma jovem bruxa, linda e loira. Sem dúvida, um dos ancestrais de Malfoy. Ela tinha os mesmos traços afiados e expressão desdenhosa. A bruxa não poderia ter sido mais do que recém-formada em Hogwarts quando foi pintada. Ela olhou com indiferença para Hermione, sentada casualmente em uma cadeira de espaldar alto, um livro ao lado dela. Eventualmente, Hermione se virou e examinou o resto da sala. Havia uma porta quase imperceptível, com a textura da madeira imitando as ranhuras e o tom exato da parede ao redor, tornando-a invisível para olhos desatentos. Ela foi até lá e abriu. Um banheiro ocupado principalmente por uma grande banheira com pés, sem chuveiro. Nada além dos objetos mais essenciais foram fornecidos. Sabonete, toalhas, uma escova de dentes, um copinho para água. Hermione se aproximou e lavou as mãos. Ao retirá-los, ela fingiu derrubar acidentalmente o copo do balcão. Ele atingiu o solo com um som alto e agudo, mas não quebrou ou mesmo trincou. Havia um feitiço de proteção nele. Malfoy foi meticuloso. Ela o pegou e enxagou antes de recolocá-lo. Ao se virar, descobriu que também havia um retrato no banheiro. A mesma jovem bruxa estudava Hermione com um olhar astuto. Hermione fingiu inocência e voltou para o quarto. Em uma hora não havia mais nada para inspecionar em seu quarto. Não que Hermione esperasse que pudesse encontrar algo ou ter muitos problemas com a supervisão penetrante do retrato na parede. A bruxa aparentemente recebeu ordens para observar Hermione como um falcão. Hermione foi até a porta do quarto e, após um momento de hesitação, girou a maçaneta e saiu para o corredor. Seu coração imediatamente começou a bater forte, como se um tambor retumbasse em seu peito. Sua garganta parecia se estreitar, e um calor sufocante subiu por sua pele enquanto uma pressão crescente se instalava sobre seu externo. O suor brotava em sua testa e uma sensação de frio percorria suas mãos trêmulas, criando um contraste inquietante que intensificava a aflição. A sensação de terror e liberdade que ela experimentou simplesmente entrando em outra sala sozinha era impressionante. Enquanto fechava a porta atrás de si, encostou-se na porta e tentou respirar lentamente. Seus dedos se contraíram na maçaneta da porta enquanto ela olhava ao redor e tentava se recompor. O longo corredor que desaparecia na escuridão parecia tão aberto. Ela engoliu em seco, nervosa. Ela havia assumido que alguns efeitos de sua longa prisão continuariam a assombrá-la. Experienciá-lo, na verdade, era mais do que perturbador. Foi horrível. Suas tentativas de respirar e se acalmar estavam falhando. Seu peito gaguejou em pequenas e rápidas inalações, o único som na asa fria e escura da mansão. Ela mordeu o lábio. Sua mente, ela sempre foi capaz de confiar em sua mente. Mesmo suas memórias bloqueadas pareciam um mecanismo de defesa, entrando em pânico e hiperventilando porque ela entrou num corredor por sua própria vontade. Isso foi uma traição. Ela fechou os olhos com força e tentou respirar uniformemente. Tentou soltar a mão da maçaneta, que segurava desesperadamente, como se fosse se afogar se a soltasse. Sua habilidade de raciocinar e dizer a si mesma que estava bem era persuasão insuficiente para sua mente e corpo. Ela tentou se afastar da porta, mas suas pernas se recusaram a cooperar. O terror que percorreu seu corpo a congelou. Era um corredor. Apenas um corredor, ela disse a si mesma. Ela teve permissão para estar lá, mas a ideia de liberdade, embora real, se sentia irreal. Tantos dias sob ordens, limitada por barreiras invisíveis e mentais, haviam corroído sua capacidade de decidir por si mesma. O peso da memória, dos comandos nunca ditos, mas sempre cumpridos, permanecia como grilhões psicológicos apertados demais para serem ignorados. Não havia comandos a segurando. Não havia comandos que a prendessem, apenas ela mesma. Depois de ficar ali por vários minutos, tentando sem sucesso se forçar a se mover, ela soluçou abruptamente e se aconchegou mais perto da porta. Ela não conseguia se lembrar da última vez que chorou. Há muito tempo em sua cela. Enquanto ela estava lá tremendo e hiperventilando no corredor daquela ala vazia da mansão, ela chorou. Sobre todos os que estavam mortos agora. Para todos que Malfoy matou. Por todas as garotas de Hogwarts sendo enviadas para um mundo de horror.
de raiva pelas algemas travadas em seus pulsos, e as algemas que ela descobriu que de alguma forma haviam trancado em torno de sua própria mente. Ela voltou para o quarto, fechou a porta, afundou no chão e continuou chorando. Demorou um dia inteiro antes que ela pudesse se forçar para o corredor novamente. Ela estava determinada a superar o pânico. Na manhã seguinte, ela abriu a porta, agachou-se na cama e se obrigou a olhar para o corredor até que seu coração parou de bater dolorosamente no peito com a simples visão. Ela perderia todas as chances de escapar se não conseguisse nem sair do quarto sem ter um colapso mental. Ela se sentou na cama e comeu o café da manhã que apareceu enquanto ela pensava no problema. Isso se manifestou quando ela estava sozinha. Ela não tinha certeza se era porque a compulsão das algemas de ser obediente a havia distraído anteriormente, ou se era uma forma insidiosa de trauma mental que estar presa por tanto tempo a prejudicou a tal ponto que ser controlada por outros era a única maneira que ela sabia como funcionar agora. Ela esperava que fossem simplesmente as algemas, mas temia que fossem as últimas. O aprisionamento havia consumido sua psique de maneiras que ela sentia medo de compreender totalmente. Ela se preparou. Ela estava determinada a superar isso, custe o que custar. Quando o jantar apareceu naquela noite, ela se obrigou a comê-lo enquanto se sentava perto da porta aberta. Suas mãos tremiam tanto que deixou cair metade da comida do garfo. Quando ela terminou de comer, o tremor nelas havia diminuído o suficiente para que ela pudesse beber água sem derramar na frente. Ela olhou para o corredor. Seus olhos percorreram os móveis amortecidos e os muitos retratos de aristocratas de rosto frio e pálidos. Ela tentou se lembrar do que sabia sobre Malfoy. Como ele conseguiu subir tão alto nas fileiras de Voldemort com uma idade tão jovem? Ele esteve envolvido na morte de Dumbledore no início do 6º ano. As circunstâncias disso nunca foram inteiramente claras. Ela se lembrou de ter sido acordada abruptamente pelos gritos de proteção do castelo durante o rescaldo. Minerva McGonagall e os outros professores estavam pálidos, chocados, enquanto tentavam entender o que havia acontecido. Malfoy desapareceu no caos. Foi o primeiro e único grande evento da guerra que Hermione associou diretamente a Malfoy. Depois disso, ele desapareceu nas fileiras de Voldemort, outro comensal da morte sem rosto. Sua mãe havia morrido na guerra há vários anos. Hermione se lembrava da morte de Narcissa Malfoy na mansão Lestrange. Durante uma missão de resgate, Harry e Ron foram capturados por Snatchers. Quando a Ordem os resgatou, um comensal da morte perdeu o controle de uma maldição Fiend-Fire e queimou a mansão com Narcissa e Bellatrix dentro. A morte de Narcissa deixou Lúcio Malfoy louco. Ele deslizou facilmente para a loucura de Bellatrix. Colocou a culpa na morte de Narcissa em Ron e Harry, jurando vingança, caçando os Weasleys. O dano cerebral de Arthur e a quase morte de George foram causados por Lucius. Ele se tornou um canhão solto nas fileiras de Voldemort, sempre à beira da insubordinação. Hermione pensou que Lucius poderia ser o Alto-Rive devido à sua crueldade e rapidez em matar. Mas, como ele não era, se perguntou se ainda estava vivo. Talvez, depois da guerra, ele tenha ultrapassado o limite e sido morto. Hermione esperava que sim. A lembrança do riso de Lucius enquanto Ron morria não a deixava. Mas Malfoy. Hermione não achava que ele fosse considerado um comensal da morte significativo nas reuniões da Ordem. O que quer que tenha feito para subir ao topo aconteceu no final da guerra, provavelmente envolvendo o que causou o colapso dos planos da Ordem na batalha final. Como curandeira, Hermione não esteve durante toda a batalha. Algo deu errado na estratégia. Havia mais comensais da morte do que a Ordem previu. Voldemort lançou uma maldição da morte e Harry caiu. Ele ordenou que Lucius confirmasse a morte de Harry, mas Harry não estava morto. Então Voldemort lançou outra maldição da morte. E outra, e mais outra. Depois de meia dúzia, Voldemort foi verificar pessoalmente e confirmou a morte de Harry. Para garantir, ele pendurou o corpo de Harry na torre de astronomia e o amaldiçoou com uma necrose rápida. Todos viram o corpo apodrecendo diante deles. Os olhos verdes vazios de Harry estavam gravados na mente de Hermione. A expressão dele, a compreensão de que havia falhado, ela nunca poderia apagar da memória. Seus melhores amigos morreram diante de seus olhos. Ela ficou sozinha. Ela endireitou os ombros e seguiu em frente, forçando-se a caminhar pelo corredor. Ela havia enfrentado horrores antes e não seria derrotada pela sua própria mente fraturada. Passo a passo, o som de sua respiração se tornava mais fraco. Ela congelou ao ver uma trilha de sangue em suas mãos, pingando no chão. O sangue era da mesma cor do seu vestido. Olhou para baixo até que a poça se formou aos seus pés, mas continuou a andar, contando os pingos.
Ela não sabia para onde estava indo, então voltou, experimentando maçanetas de portas. Algumas trancadas, outras abertas. Explorou os quartos vazios à procura de algo útil. Quando retornou ao seu quarto, se deitou, exausta. Ao adormecer, sonhou com Ginny. Ginny, com o cabelo cortado e uma cicatriz horrível no rosto, estava encolhida perto de uma cama, chorando incontrolavelmente. Ginny, o que aconteceu? Hermione perguntou, mas o sonho se desfez antes que pudesse ouvir a resposta. Na manhã seguinte, Hermione não conseguia se lembrar do sonho, apenas sabia que estava triste. Ela não conseguiu sair de seu quarto. Olhou pela janela para os jardins enevoados e o labirinto de sebes. Tentava traçar uma rota mental. Para onde ela iria se precisasse se esconder? O tempo passou lentamente. O som constante do relógio, seus cliques ásperos a incomodava. Seus dedos começavam a espasmar com cada tique. Ela se via distraída, perdida em pensamentos estranhos, mas sempre sendo puxada de volta pela realidade. Ao cair da noite, ela sabia que deveria sair. Malfoy, ela não o via desde que chegou. Queria observá-lo, entender. Mas seus planos estavam desmoronando. Ela se levantou e caminhou até a porta, quando um estalo a fez parar. Um elfo doméstico estava atrás dela. Você deve se preparar para esta noite, disse o elfo, desviando o olhar. Hermione sentiu o coração na garganta, suas mãos começaram a tremer. Pensou em não se preparar, mas sabia que se não o fizesse, Malfoy viria e forçaria isso. Ela não resistiu. Seu cérebro começou a catalogar automaticamente as instruções que havia recebido. Não tinha certeza se a compulsão a fazia racionalizar a obediência ou se obedecer era, de fato, a escolha racional. Foi ao banheiro e abriu a torneira da banheira. A água escaldante caiu e ela observou enquanto a banheira se enchia lentamente. Ela se perguntou se poderia se afogar antes que Malfoy chegasse. Como o senhor da mansão, ele provavelmente poderia aparatar em qualquer lugar. A ideia de ser arrastada para fora da água por ele, nua e pelos cabelos, a fez estremecer. Ela tirou as vestes e mergulhou na água, sibilando, mas quase apreciando a dor. Depois de se lavar, se enxugou com uma toalha luxuosa e vestiu um novo conjunto. O vestido escarlate, apertado, o manto aberto e as meias que odiava. Ela quase podia fingir que eram apenas roupas, mas a sensação de estar exposta era insuportável. Ela só compraria calcinha se estivesse sangrando ou grávida. Quando estava vestida, ficou indecisa. Não sabia para onde ir ou o que fazer. A porta se abriu abruptamente e Astoria apareceu, pálida como um lençol. Está pronta? Eu pensei que teria que mandar Draco te arrastar, ela disse, observando Hermione com uma expressão crítica. Vou te mostrar onde ir esta noite. Depois, estarei em outro lugar. Astoria conduziu pela casa, subindo a escada até o segundo andar. Os retratos murmuravam ao passar. Prostituta. A palavra ecoava enquanto Astoria parava na sétima porta. Entre e espere. Draco virá quando quiser, mas deve chegar às 8 em ponto. Ela se afastou, desaparecendo na escuridão. As mãos de Hermione tremiam quando agarrou a maçaneta da porta. Tentou girá-la, mas não conseguiu. Precisou respirar fundo várias vezes para acalmar os dedos antes de conseguir abrir a porta. A sala parecia estéril, vazia. Não tinha a pompa que ela imaginaria para Malfoy. Era funcional, sem luxo, sem extravagância, a cama grande, o guarda-roupa alto, uma escrivaninha e uma cadeira. Ela se perguntou se Malfoy era tão frio quanto a decoração do quarto. Evitou a cama e se sentou na cadeira. Examinou a mesa, pergaminhos e penas em branco. Ela estendeu a mão para tocá-las, mas uma leve sensação de queimação a fez recuar. Seu estômago se contorcia de pavor. Tentava se distrair com aritmancia enquanto esperava, mas a ansiedade aumentava. O tempo parecia se arrastar, e o que parecia um simples atraso era tortura. Seu estômago revirava. Ela pensava que poderia vomitar, quando, de repente, a porta clicou. Ela se levantou rapidamente ao ouvir o som. Malfoy entrou, a mão no pescoço, puxando seu colarinho. Não esperava encontrá-la ali. Parou abruptamente, olhando para ela com uma expressão pálida, antes de pressionar os lábios em uma linha dura. Sangue ruim, ele murmurou então com um olhar mais atento, disse, hoje é o dia, eu vejo.